Simbora. Oi, gente, no Pode Virar de hoje vocês vão ver 4 amigos reunidos, são 4 ansiosos em busca de ajudar você também a solucionar um pouco o seu problema de ansiedade, a saber conviver um pouquinho mais com a sua própria ansiedade, porque aqui somos 4 ansiosos Com que certeza. estamos em busca desse conhecimento juntos. Verdade. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo. Ansioso, Thiago? Nossa, eu acho que essa ansiedade já começou, já foi já de alguns dias passados já. Gente, por que a gente fala tanto de ansiedade? Porque a gente quer desmistificar um pouco isso. Porque a grande maioria das pessoas sente, tem. Sim. Seja de alguma forma menor ou de uma proporção maior, que vire até um outro tipo de problema. Mas todo mundo tem um pouco. E ninguém quer admitir, né? Ninguém tem coragem de falar abertamente. Ninguém quer se expor. Todo mundo acha que é coisa de gente doida, que é verdade. frescura. E não é. Nós vamos estar aqui hoje falando um pouquinho de experiências vividas por nós na tentativa de buscar conviver melhor com a nossa ansiedade. E eu quero começar com o Thiago, porque eu acho que ele tem muita experiência para passar pra gente. Ele tem tanta que toda vez que a gente conversa, não dá para saber de onde veio, para onde vai e como que vai terminar isso. Thaís, na verdade, a minha história, ela se inicia na fase de criança mesmo, sabe? Quando eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos. Foi quando ocorreu, eu acho que o primeiro ataque, assim, de ansiedade. Qual foi o gatilho? Foi infecção de garganta. Devido à sequência de Repetitivo. isso, com infecções, eu acabei... Foi quando gerou isso daí em mim. Foi mais ou menos à noite. Eu tinha me dado febre durante o dia inteiro. E quando foi mais ou menos umas 10h30, eu lembro que minha mãe foi me buscar na grama de casa. Eu fui lá, abri a porta, fui lá fora, deitei. Eu não achei que estava bom. Eu voltei para dentro do meu quarto, peguei a coberta, o travesseiro e fui deitar lá fora. E apaguei. Ela acordou de madrugada com a porta aberta, estranhou, achou que tinha entrado gente dentro de casa e saiu. Que minha mãe, ela não tem medo. E saiu. Quando viu eu, pronto. Aquilo ali se iniciou. Mas você fez isso de vontade própria ou você estava sonâmbulo? Não, eu não lembro, Ah, sabe? Eu só lembro de ter acordado ela com ela. gritando, te assustou. Sim. Aí ela foi medir a minha febre e com isso daí, num outro dia, foi quando eu comecei a sentir coisas na minha mão. Sabe? Formigamento, Não, eu senti um peso muito grande na minha tá. mão. Um Pesado. peso muito, muito grande. Não tinha nada, mas não era exatamente na minha mão, mas nos meus dedos. Os principais eram esses 3 aqui, como esses 3 aqui. Você não conseguia mexer. Não. E eu não conseguia fazer movimentos com eles, ou pegar algo. Se eu pegasse algo, aquilo ficava gravado na minha mente. Falei, nossa, eu senti o peso e parece que eu carregava essa garrafa comigo o dia inteiro. Então, aí foi quando isso se prolongou, porque não cessou de imediato. Se prolongou, eu acho que mais ou menos uns 3 anos. E como sua família recebeu isso? Você relatava isso? Sua mãe percebeu? Eu relatava para minha mãe, porque eu tinha mais intimidade com a minha mãe. O meu pai era meio fechadão, meio rústico, sabe? Pai anos 80. Exatamente, Aquele aqueles pai mais mineiros mesmo, assim, ruim de mexer. Então, a minha mãe era a fortaleza nossa. Cheguei na minha mãe, contei pra a minha mãe o que estava acontecendo. Ela me levou num psicólogo, eu acho que depois de uns 4 meses que tinha acontecido isso. Da febre na grama. Sim, porque o meu pai, a minha família inteira, por parte do meu pai, sempre trabalhou em farmácia, sempre teve. Então, eu comecei a trabalhar em farmácia quando eu tinha 9 anos. Então, a gente não tinha esse costume de ir ao médico. Automedicado. Exatamente. Todo mundo já Então, tinha entendimento, né? todo mundo tinha um entendimento grande. E
Então a gente ia lá, pegava o medicamento e fazia uso. Quando o meu pai e a minha mãe, eles me levaram no psicólogo, eles falaram para eles que era coisa da minha cabeça, isso era imaginação de Coisas de criança, criança. mas a minha mãe sabia que não era verdade. Ela entendia aquilo de uma forma diferente. Ela Talvez ela via que você achava não que eu estava estava inventando. Via me que não era sentindo doido. normal, né? E isso até na época despertou o problema que eu carrego até hoje, que é da minha fala. Eu já fui em 3 médicos e os 3 especialistas, eles me falaram que eu não sou gago. O negócio é que meu Bloqueio. Você tem cérebro, bloqueio. não, o meu cérebro é tão acelerado que as minhas cordas vocais não conseguem acompanhar o meu cérebro. Então, eu corto algumas frases, eu evito de falar algumas coisas devido a essa trava que me ocasionou na época. E é interessante que quando ele tá mais agitado, que ele não tá falando suave assim, até as palavras começam a cortar. De tanto Eu que ele ia falar, fala. por isso que ele fala Você já viu que calmo. algumas vezes quando a gente está conversando, ele começa a conversar rápido, aí corta, a gente fala, mas gente, Como é que foi a primeira cantada do Thiago na Priscila? Ele cortou alguma palavra? Porque eles são marido e mulher, pra quem não sabe. Ele cortou alguma palavra? Eu acho que não. é porque ele tava falando com essa bala mansa que ele tá Ah, hoje aqui ganhou mais na suave. verdade. Depois foi que ele foi me mostrar esse lado mais agitado dele, né? Ele é Depois- muito agitado, né, amor? muito agitado. Eu sou muito acelerado. Mas quando eu conheci ele, falava mais manso. Acho que E era a pra Bia- conquistar mesmo. E abrindo aqui um ponto só para descontrair, o nome já fala cantada, né? A Então, cantada. cantando. Vou substituir Mas eu comecei a cortando. perceber que ele era acelerado pelo jeitinho dele andar. Ele, toda vez que descia assim, ele ia numa carreira. Eu falava, gente, Deus, fala tão manso, mas pra andar é um acelero. Tudo que vai fazer é aceleradinho. Falei, Mas como você conseguiu, Thiago, superar a questão do peso na mão? Ó, eu até iniciei um livro, A Vida de um Ansioso. E com essa escrita minha praticamente da minha vida inteira, desde quando eu comecei a entender sobre o assunto da ansiedade, eu não lembro quando ela parou. Eu lembro que minha mãe me trouxe aqui uma época aqui em Goiânia, isso eu tinha, acho que eu nem lembro o ano que era, 94, 96, por aí. E eu fiz uma consulta com um médico fitoterápico aqui na época. E os remédios que ele me passou na época me deixou bom. Primeiro, essa época a gente morava em Rondônia. Eu sou do norte, sou nascido e criado lá. E meu pai já tinha me levado em 3 médicos lá. Inclusive ele chegou até discutir com ele, porque o cara queria que me enfiar medicamento tarja preta. E meu pai, conhecedor de medicamento, trabalha até hoje com drogaria. Falou, não, eu não vou dar isso aí pra ele. Não, que se você não der, seu filho vai só piorar. Ele não aceitou. Aí depois disso, 15 dias, eu acho, mais ou menos, eu vim aqui pra cá, iniciei o tratamento. Eu acho que foi mais ou menos durante 1 ano eu fazendo uso dessa medicação. E, inclusive, nessa época foi quando aumentou a infecção minha, gerando uma glomerulonefrite. Sim. E isso ocasionou atingindo ainda mais os meus rins. Mas os seus picos de ansiedade sempre estavam associados às dores de garganta? Sim. Eu acho que isso aí foi um começo de tudo, sabe? Eu acho que Mas isso aí você tirou as amígdalas, você fez alguma... Não. Até hoje você tem? Até hoje eu tenho elas. Eu tirei a melhor coisa da vida. Diminuiu, assim, 90% minhas infecções de garganta. Mas Também hoje eu tinha faço um bastante. uso de um medicamento que a última vez que me deu esse ataque de ansiedade Olha, tinha sido há mais ou menos uns 10 a 12 anos atrás. Eu já tinha mais ou menos uns 25 anos, de 24 para 25 anos. Foi quando justamente também me deu outra infecção de garganta muito forte. Foi quando eu fiquei 50 dias com ela infeccionada.
Meu Nossa. Deus. Você Fiz sabe que isso isso. pode Muito dar problema tempo. no coração. Pode. Sim, isso pode agravar várias outras coisas. Sim. Inclusive, eu corria risco por causa dos meus rins. Como já uma vez, eu fiz um tratamento de ficar 1 ano e meio sem comer comida de sal. Eu não podia ver sal, que senão eu poderia morrer. Ou então, tá fazendo hemodiálise até hoje. Credo. E aí, essa última vez foi muito forte. Eu fiquei durante todo esse tempo, então isso aí acelerou ainda mais o processo da minha ansiedade. E eu não lembro o que eu fiz na época, se eu tomava muito água com açúcar todo dia. Pra quê? Interessante. É simpatia, Ah, tá. sabe? Eu fui Como ensinado se isso fosse um aí floralzinho pra exatamente. acalmar. Acalmar. Então, eu já tinha criado isso aí durante a minha vida inteira. Todo dia antes de dormir, eu tinha que tomar água com açúcar. Isso Se aí acabou funcionava. gerando, mas a questão não é essa. Pode ser que resolva, mas o negócio é que eu criei na minha cabeça que aquilo resolvia. Então, ele resolvia mesmo. Ótimo. Evitava de eu acordar à noite, de eu sair de fora, sabe? Era muito ruim. Era muito. Tipo, uma criança, meu. Sim. Mas eu fiz uso de água com açúcar até meados, assim, de 22 para 24 anos, até quando me deu o último ataque, que eu comecei a tomar de novo água com açúcar, mas já não resolvia mais. Que a minha cabeça também já tinha criado um bloqueio que aquilo não funcionava, Que era uma simpatia. que era uma simpatia. Mas você falou que isso com 24 anos. Depois você ficou quanto tempo sem ter nenhum ataque? Olha, mais ou menos 12 anos. Mais ou Até menos ontem. 12 anos, até ontem. Ontem me deu um ataque. Tipo, já tinha vindo picos dela antes, mas eu sempre conseguia criar um bloqueio ou uma fuga. Eu fugia, em vez de enfrentar ela. E a de ontem, eu me senti tanto medo, mas tanto medo, eu me senti tipo assim, como se eu tivesse numa caverna que não existia saída nenhuma. E aquele seria o momento entre eu e ela. Não tinha como eu fugir mais disso. E eu acordei ontem, era mais ou menos umas 6h40. Fiz um cafezinho. Fui mexer no celular. Como a gente tá fazendo outras coisas, aquilo foi um gatilho foda. As Muito redes foda. sociais, né? É, Que a gente às porque um vezes dia não antes vê. eu tinha trabalhado as páginas, sabe? E eu achei que eu tinha feito com perfeição elas. Criei a página, montei tudinho, deixei tudo organizado. Falei, nossa, amanhã eu já vou acordar. A primeira coisa que eu vou mexer no celular, que eu quero ver quantas visitações ela teve. E o Pra que ver deu de se errado? tô gerando engajamento ou não. Quando eu abri o celular, falei, não é possível. Não tinha nenhuma visualização. Não teve nenhuma visita, não teve nada. Aquilo na hora eu senti uma coisa grande, aliás, pequena, mas que foi aumentando dentro, no meu corpo inteiro. E de repente eu já comecei a sentir uma energia forte correndo entre o meu corpo inteiro, de cima embaixo, de baixo em cima. Aumentou a frequência cardíaca na hora, me deu falta de ar. Aí, pô, só que hoje eu já conheço técnicas. Hoje eu conheço como funciona a meditação guiada, a meditação mindfulness, sabe? Então eu quis trazer isso aí pra mim naquela hora. Eu falei, não, isso aqui vai ser o meu ponto de saída. Eu não quero encarar você ainda. Porque eu não sei se eu tenho força pra encarar você hoje. Mas não tinha como. Eu tinha que ser ontem mesmo. Eu lembro que a Priscila levantou na hora. Eu lembro que ela me deu uma olhada assim, como se ela quisesse oferecer algum tipo de ajuda, mas eu não estava aberto para conversar. Ela chegou em mim para me mostrar um negócio e eu nem prestei atenção nela. E depois isso aí aumentou o remorso, achando que ela tinha, sabe, ficado triste pela minha ação que eu tinha tido.
Então, larguei o celular em cima da mesa, catei uma xícara, fui lá pra fora, eu sentei, eu lembro que eu fiquei olhando pra cima assim, sabe, e aquela falta de ar aumentava e eu não conseguia controlar a minha respiração mais. Eu falei, Deus, o que que você tá querendo de mim que eu não entendi ainda? O que que você tá querendo me mostrar que eu não entendi? Eu quero entender. Me mostra. Sabe, pra mim foi o último refúgio que eu encontrei. Aí eu lembro que eu me levantei, sentei de novo lá na cadeira e, e veio uma palavra na minha cabeça assim na hora: suportar o processo. E eu levantei de novo, fui lá pra fora e eu tive outra palavra. Poxa, você só vai alcançar o propósito se você superar o processo. Não tem como eu superar a minha ansiedade se eu não conseguir enfrentar a minha ansiedade. Isso. Sabe? Então aquilo foi aliviando, a tensão foi diminuindo aquela carga de energia que estava correndo no meu corpo inteiro, porque eu tinha entendido a mensagem que ela queria me passar. Eu acho que ontem ela não me confrontou, ela só queria abrir os meus olhos onde eu não conseguia enxergar. Eu estava querendo evitar ela, mas ela é inevitável. Sabe? Não tem como É você correr verdade. dela. Isso é pura Se ela verdade. não aparecer na sua vida hoje, É ela vai verdade. aparecer amanhã. Ou ela vai aparecer semana que vem, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui 10 ou 50. Eu não sei quando ela vai vir novamente. Mas eu sei que a próxima vez que ela vier, eu vou estar preparado para me enfrentar ela. Ou então para me conversar com ela, ou então para tentar fazer ela entender a minha forma de enxergar aquilo que eu estou buscando. Eu acho que ela não quer que eu, sabe, que eu quebre a cara lá. A questão não é essa. A questão é que ela tem medo de aceitar o que eu tô aceitando hoje. Isso aí parece até meio que uma desordem, né? Mas não é. A pessoa que sofre de ansiedade, ela vai entender completamente isso que Sim. eu tô falando. É isso que eu ia fazer comentário agora, você expressando que às vezes uma desordem, mas quem passa o processo, vive o Ela, processo, tipo assim, você está falando e eu estou entendendo A gente está exatamente, não sentindo tô, com ele, a né? gente é, entende, Sim, pô. foi até e ontem, tá tudo, cara, e tipo assim, não tem desordem, é exatamente dessa é forma. exatamente E foi, dessa e o forma. massa é que através dessa experiência com ele foi que você conseguiu chegar numa clareza, né? Numa clareza Total. Ele absoluta. chegou numa clareza tão grande que ele foi me explicar e eu fiquei assim, falei, não, espera aí, que eu tenho que anotar. A Deu Priscila duas folhas, eu comecei a anotar as Sim, observações, falei, amor de Deus, até eu nunca tinha parado para observar a ansiedade desse jeito, E isso é sobre a questão do tão processo. interessante que naquele outro momento que nós estávamos conversando, essa semana, eu ainda fiz um comentário com a Thaís exatamente sobre isso, que é sobre o acolhimento. Não é, eu trocaria, né, a uhum, palavra enfrentamento por acolhimento. Porque daí, agora você teve o discernimento de que ela não é a sua inimiga, né? sim, E que agora você até melhorou a colocação. Você falou, primeiro vou enfrentá-la. Não, mas eu vou Controlar. conversar com ela, né? Ou seja, então a sua mente, né, de alguma forma aí já tá encontrando um eixo, né? O ponto de equilíbrio. sim. E isso é fundamental. Mas por mais que você tente conversar com ela, ela não vai te dar ideia. Nenhuma. Não. Por isso que quando eu digo que você tem que enfrentar ela, você tem que enfrentar ela assim. Porque é o seguinte, ó, eu não sei se você já passou por isso ou se alguma de vocês duas também já passou por isso. Mas a questão é que quando você conversa, você quer esclarecer coisas que ela não aceita. E você vai chegar uma hora que você vai ter que provar para ela que o seu modo de pensar é o certo e não o dela. Por que que eu fiquei ontem com a Priscila, depois que aconteceu esse fato inteiro, mais de 2 horas e meia, expondo tudo que eu tinha ganhado de discernimento com isso. A questão é que nós vamos tratar ela sempre como uma vilã.
E, na verdade, ela é uma vilã, sim. E nós somos o herói. É a mesma coisa. Eu vou usar uma analogia aqui entre o Batman e o Robin. Aliás, entre o Batman e o Coringa. Sim. Por que o Batman nunca matou o Coringa até hoje? Porque se matar, vai acabar a história. Não vai ter mais Batman. Encerrou o Batman. Como você ter o seu lado sombra, você tem que ter ele, você tem que conviver com ele, aceitar ele. Exatamente. Você Você vai- tem que trazer, sabe? Vai ser batalha sempre? Vai ser batalha sempre. Sim. Mas você vai prender ele? Você vai prender ele. Mas vai chegar uma hora que ele vai escapar. E você vai ter que enfrentar ele novamente. Sabe? Se você viver durante 500 anos, ela vai viver com você durante 500 anos. Exato, isso mesmo. Então vai ser 500 anos que você vai aprender todos os dias formas diferentes de você bloquear ela, de você enfrentar ela ou de você correr dela. Verdade. O negócio é que quando você só corre dela, corre, você vai criando mais medo dela ainda e quando ela chegar a bater em você, vai vir muito pesado e você não vai suportar. De certa forma, você alimenta ela. Cada vez que você foge, sem realmente parar para entender, porque eu acredito, né, hoje eu começo a enxergar a ansiedade como o seu instinto de sobrevivência. Ela tá te avisando. E quando ela vem, se você for começar a entender, aquele dali é só o pico maior de extremo. Já teve várias situações que ela veio te dando sinais. Mas eu quero aprofundar mais no sentido, por exemplo, assim, das gerações. Sim, Você tem quantos irmãos? eu tenho 4 irmãos. 4 irmãos. 4. Dentro da nossa casa, nós que somos de uma geração mais de 80 para cá. Uhum. A gente em casa, com os pais trabalhando o dia inteiro, a gente com 4 irmãos, 5, a gente ali dentro era uma selva. Você aprendia com o seu irmão a lidar com todo tipo de situação que você vai encontrar no mundo lá fora que hoje as crianças não têm. Não vivem Você isso. briga com seu irmão faz bullying com você, você bate no seu irmão, você apanha no seu irmão, Sim. né? E hoje você vai pra escola, chega lá o menino e fala assim, seu magrelo. O cara chega em casa chorando. Verdade. Ele não suporta o processo. Então, hoje, esses gatilhos da ansiedade estão muito mais superficiais do que os nossos. Por isso que eu falo que a gente vive uma pandemia da ansiedade, que as pessoas hoje estão muito mais vulneráveis devido a todo esse processo que não viveram de experiência. Exatamente. Sim. A gente é como se a gente já tivesse sido treinado para aguentar. Com certeza a gente aguenta um pouquinho mais. Um pouquinho, exatamente, bem mais. Não é verdade? Isso. E nem só os irmãos, os primos. Os primos, Os era a primos família mais reunida. velhos, eles já eram um treinamento chegar militar, fazendo aquilo bullying. dali. Exatamente. Os tios também, dependendo de como fosse a Sim. loucura dos seus tios e tias, Então, já Não é? faziam toda essa pressão, já trabalhavam isso na gente. Por A isso gente crescia bem mais resistente, de certa forma. por isso que me preocupa essa nova geração. É tão interessante a Priscila trazer isso e você também, porque há uns 2 anos a gente fez uma reunião familiar e sim, encontrou todo mundo, ficou ninguém de fora, né? E ali conversando e eu muito espontânea ali na brincadeira e tal. Aí meu nome caiu no jogo, né? E aí eles foram falar o quanto eles judiavam de mim. Eu não tinha consciência, não lembrava. Mas, tipo assim, eu fui muito rejeitada por eles. E isso é uma raiz e que, né, em alguns momentos, no meu caso, é gatilhos. exatamente o meu gatilho Ele gera da, um gatilho. da rejeição. Exato, eu tenho gatilho, sabe de quê? De fobia de água, porque meus primos me afogavam na piscina. Olha só. Olha isso, sabe? Nossa. Na brincadeira de subir, Sei. segurar a pessoa, eu tenho fobia. Eu não consigo mergulhar e não consigo que ninguém esteja perto de mim se eu for entrar no mar ou numa piscina. Eu fico em pânico. Nossa, Thaís. Eu sofro com isso. Eu tenho que me controlar, porque eu ativo esses gatilhos que vêm lá na minha infância, em que eu era afogada pelos meus Não, primos. e é tão interessante que, tipo assim, eles me contando, né? Não, a gente queria ficar, a gente não suportava você, a gente queria ficar longe de Queria te você. matar. E aí eles estavam no lugar, eles conseguiam se esconder, aí eu procurava, até que eu achava. Quando eu achava, eles saíam correndo, me largavam para trás e eu ficava chorando. Não, era assim. E realmente é isso aí, né? A vida
né, a forma que nós somos criados, as relações, né, interpessoais, fez com que nós nos tornássemos fortes, passamos um tempo da infância que a gente precisou reagir, sem saber como reagir, sem ter educação para reagir, né, mas ao longo do tempo, o que que acontece? Hoje, já maduros, né, a gente está vivendo esse extremo. Sim. Mas isso não vem, tipo, de uma situação específica, mas ele vem de toda uma história, tem todo um contexto que vem desde as situações até da gestação, né? E muitas vezes, se a gente for parar para observar, esses gatilhos, eles estão relacionados a coisas que nós não enfrentamos. Porque se a Thaís, por exemplo, fosse uma criança mais corajosa, rebelde, ousada, de falar assim, não vai me afogar mais não, a próxima vez que me afogar, eu afogo alguém. Ou ela pegasse um menorzinho e afogasse, como pelo menos na minha família acontecia, ou os mais velhos iam passando dos menorzinhos, e tivesse tentado afogar alguém, às vezes os outros poderiam até falar, não, a gente não vai afogar mais a Thaís, a gente agora vai ter que afogar o... Vai ter que escolher o... por exemplo, você, da rejeição dos primos, porque não gostava. Se você fosse mais rebelde, você falava assim, eu vou ficar aqui, não quero nem saber se você quer ou não quer. Então, se a gente for parar para analisar esses gatilhos do passado, normalmente eles estão ligados a coisas que a gente não enfrentou. Pá, não é verdade que gente acumulou ali dentro? tem uma chave aí. Dessa sua fala, eu extraio uma chave para mim e eu já vou aplicar ela na minha vida, que é o quê? Trazer a consciência de que é falta de posicionamento. Isso. Mas a gente vai desenvolvendo com o tempo, com os momentos que a gente vai tendo contato com a ansiedade, justamente essa fórmula de você racionalizar o que está acontecendo e da maneira com que você vai conseguir superar, né? Sim. Igual você falou, vou racionalizar que realmente foi um momento ali de rejeição em que eu preciso agora saber racionalizar isso. Exato. Esse São processos, né? Tomar Como esse consciência. barulho. Acontece. Tomar Mas aí consciência, né? E é uma chave para, por exemplo, dentro do projeto, né, dentro de tudo isso que a gente está, né, de alguma forma construindo, participando, o que acontece? O anti-ansiedade, né? Então, o que seria um anti-ansiedade nesse momento? Através da fala da Priscila, uma chave que eu absorvi, né, tive um insight de uma chave, é não abrir mão de posicionamento. Seja ele qual for, seja em qualquer situação, qualquer área, nós precisamos ser inteligentes e sermos educados para que a gente passe a ter esses posicionamentos. Então, isso pode ser uma forma de anti-ansiedade. E a questão da ansiedade, como o Thiago falou, ela vem de um processo. É um processo de entender, é um processo de conhecimento, de você realmente, parando para analisar, é se conhecer. Exatamente. Tudo gira em torno do se conhecer. A gente vive uma vida muito agitada, muito corrida, muito acelerada. E não vai melhorar, não, gente. Vai piorar. A situação é essa e vai piorar cada vez mais. Principalmente com, né, a tecnologia do jeito que ela está indo, avançando, vai ficar cada vez mais acelerado. Então, a gente muitas vezes não para nesse pico que a gente vive de trabalho, de vida, de ser bom em tudo, ser maravilhoso em tudo, ser perfeita em tudo, para se analisar. Dar conta de tudo. A gente, se você for parar para olhar o seu dia, você tem 1 hora livre todo dia para você ficar só você e você? Tem. Só se organizar. Exatamente. Mas a gente não... Se distrai Mas com a outras maioria coisas, você não vai fazer outras para. coisas. Celular. Não para. A gente quer estar no celular, a gente quer estar assistindo uma série, a gente quer... Não, eu não posso ficar sozinho comigo mesmo, então eu vou ligar para uma amiga para sair. Exatamente. Então, nisso daí a gente está fugindo. Nada mais é do que tá fugindo. Principalmente Sabe onde mais eu penso e fico comigo mesmo? No trânsito. Ah, é um momento que se a gente fosse Gente, eu parar... converso Tanto comigo que você fica no mesmo, trânsito. converso com Deus. Tem hora que eu falo assim, gente, onde que eu tô? O carro tá indo sozinho, eu não sei onde que eu tô indo, o carro tá no piloto automático. Mas Aí você eu tá paro e tendo falo esse assim, momento. onde que eu tenho que ir? Aí eu falo, opa, tô no caminho errado. Aí eu corrijo a rota. Mas é o meu momento comigo mesmo, é dentro do carro. Mas, Thaís, E ainda bem você que já tem, se né? perguntou como é seu eu interior?
Meu interior é É. bem bagunçado. É, mas você já tentou conversar com ele? Você já Converso. tentou entender ele? Converso e tento convencer ele que ele tá fazendo coisa errada, que não pode. Você já Essa é descobriu as fraquezas dele? Já, Já. já. Isso é ótimo. E você percebeu que essas fraquezas dele é as mesmas que a sua? Sim, eu falo que é meu anjinho bom e meu anjinho mau. E a gente fica conversando e eu fico mediando os dois ali dentro do carro, entendeu? Aham. É bem assim. É mais ou menos desse É muito naipe, né? foda, né? Porque a hora que você começa a ter consciência disso, você Sim. começa a resolver isso. Sim, é o que eu tô te falando. Eu também tive um princípio, um gatilho de uma crise de ansiedade, porque eu tô com muitos projetos, muita tarefada, muito estressada. E aí eu fui fazer uma apresentação. No momento inicial, que é o momento mais tenso, eu olhei ali para a plateia e comecei a travar. Eu sei que eu estou travando porque me dá. Eu vejo que as pessoas não percebem, mas eu estou com o rosto paralisado, principalmente o lado esquerdo, assim. Aí parece que começa a dar uma tremidinha. Aí eu falo assim, aí eu olhei e falei, nossa, deixa eu respirar. Respirei, olhei, concentrei e falei, não, é comigo. Aqui hoje não vai dar para ter essa crise, não. E consegui. Porque eu sabia que eu estava num pico de um estresse, que eu estou vindo acumulando muitos fatores, tanto pessoais quanto profissionais. Eu sei que eu estou prestes a estourar, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Por quê? Eu tenho crise de labirintite. Então, E assim, ela outro dia eu ataca tive no que momento parar o das carro no acostamento, porque meu mundo começou a rodar do nada, eu dirigindo. Eu falei, nossa, eu vou ter uma crise agora. Eu tava saindo da igreja, inclusive. Eu tava num momento tranquilo do meu dia. Eu tive que encostar o carro, parar um pouco para parar, para ver se eu ia conseguir controlar ali um pouco para dirigir até em casa. E deu certo, ainda bem, porque e a crise de labirintite passou, mas ela tá me cercando. Todo dia eu dou uma tonteada e falo, é hoje. Vai ter um dia que eu não vou levantar da Vai. cama, que eu vou ter que tomar o remédio, que eu vou ter que parar, me cuidar, falar assim, ô, descansa. Você não é máquina, dá uma descansada. Mas não chegou ainda. Eu acho que essa ansiedade, ela não te pegou forte até hoje por causa da sua atividade física. Que você gosta de praticar bastante Gosto. esporte. E a atividade física, ela ajuda 85% a vir esse pico, sabe? Uhum. Ele vem picos ali de 5%, de 3%, de 2%, mas ela não expande mais do que isso, por causa da sua atividade física. Então tá ligado à endorfina, dopamina. Exatamente. Que a hora que ela bate, a sensação, pelo menos a sensação que eu tive ontem, foi como se eu estivesse fazendo relação, mas sabe, é uma reação 10 vezes mais forte do que quando você chega ao orgasmo. Eu até desculpo usar isso aqui, mas sabe, é uma coisa assim para você ver como é aquela descarga de energia. Uhum. Ela vem muito forte. Então, sabe, pode ser que ela não tenha atingido um pico forte em você até hoje por causa das suas atividades físicas. Então vou continuar, recomendo. E é recomendadíssimo. E não só pela atividade física, até porque ela acabou de falar que ela tem conhecimento do eu dela, que ela exatamente. conversa, ela já tem esse processo de entender. Isso ajuda muito, Sim. porque já imaginou se diante de toda essa correria, de todo esse processo que você está vivendo, já imaginou se toda vez você fugisse? Não, Já imaginou se toda vez que você ficasse angustiada, como no seu momento no carro, e você, nossa, eu tô agoniada. Não, quer saber, eu vou colocar só uma música. Não, eu Aí sigo. escuta a música e passa. Aí sempre fugindo, já imaginou? Ela viria com muito mais força. Sim. Eu acredito que seria bem pior. Então, o fato de fazer uma atividade física, ter uma alimentação mais equilibrada, que você já comentou que Não, tem por também. isso que essa semana deu esse picozinho, porque eu não tive tempo de fazer atividade física, tô comendo péssimo. Sério? Sério, essa Afeta. semana é porque eu tô com muita correria, então assim, não dá tempo. Há quanto tempo você faz atividade física? 15 anos. Uns 15 anos? Qual foi a, o ataque mais sombrio que a ansiedade te trouxe para sua vida até hoje? Foi em novembro do ano passado, assim, o mais recente que eu me lembro. Porque eu fiquei em casa sozinha. Meus filhos estavam com o pai.
Foi um momento que eu fiquei sozinha por 15 dias, momento de férias deles, e eu sofri uma decepção amorosa muito grande. E para piorar, eu tinha feito uma cirurgia, eu estava em um momento de recuperação pós-cirúrgica. Que já mexe com o nosso emocional. Então, assim, aquilo veio que eu achei que eu ia entrar numa depressão quando eu consegui levantar da cama. Eu não conseguia dormir. Se eu dormia 2 horas por dia era muito. Eu não conseguia comer. Eu comia assim, eu falava assim, cara, eu tenho que comer, porque, né, é sobrevivência. Mas eu não tinha apetite zero. E assim, só martelando o problema na cabeça, assim, 24 horas. 24 horas. Foram mais ou menos uns 11 dias desse jeito. Até que eu falei assim, cara, eu tenho que sair do fundo desse poço. Aquele autoconhecimento. Eu sei o que está me causando esse mal. É ridículo estar acontecendo comigo. Vamos em busca de uma solução. Aí foi quando eu comecei a fazer terapia. Busquei a ajuda de amigos. Busquei uma rede de apoio. Porque até então eu fiquei sozinha em casa. Eu falei assim, eu vou morrer. Olha, Eu pensei que eu ia morrer. O foco no negativo. Ela passou o Exatamente. processo de Exatamente. férias, que, né, de certa forma, tinha uma tranquilidade, porque estava sozinha. E aí foi focando os dias todos no foco negativo. Só no e se, e o problema, e o Não, problema. e se, por que que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Onde que... Sabe aquela busca do... E eu não achava que... Qual era o problema comigo? Aí que tá, o problema não era eu, e eu não ia mudar isso, sabe? E aprender a lidar com essa rejeição, aprender a lidar com todo esse processo. Nossa, foi difícil, doloroso, e me fez estar aqui hoje, aqui nesse podcast, para ajudar as pessoas que passam por isso. Porque, assim, decepção amorosa não é brincadeira. não é. Não é. Não Para é. mim é um gatilho muito potencial, porque ali é um momento em que eu estou tão de verdade, que eu estou querendo que as coisas aconteçam tão certas, trabalho para isso, que hora que falha, você fala assim, cara, o que eu fiz de errado? E é interessante que frustra- coloca a culpa na gente, né? a É a gente primeira sempre, coisa. o que eu fiz de errado? Não, e Não eu. era eu. É sempre o eu primeiro. É a primeira A coisa. frustração, ela gera isso em nós, né? Sim. E é tão interessante o quanto nós nos culpamos, né? Eu acho que um fator muito forte também de cultivar a ansiedade é o se culpar, É. É, a cobrança. nós somos ótimos em ser juízes de nós mesmos, né? Isso. A hora Somos que eu vi que a ótimos. culpa não era minha, eu me libertei. Nossa, eu fiz até velório do falecido. Sério? Pra mostrar Fiz que todo tinha um ritual, superado, peguei a realmente. fotinha, joguei no mar. Fui lá pra Florianópolis, Olha joguei só. no mar. Falei, tchau, vai com Deus. Me liberto. Sério, Você se todo um livrou processo. daquele o peso Mas que isso te aí é incomodava. uma técnica, sabia? É. É uma Fiz técnica que instintivamente. você faz de se desligar do Abrir mão. desapego. Mas era naquela conversa, eu comigo mesmo, sabe? Eu falando, não, O me poder do liberto dessas autoconhecimento. energias, vai, tchau. Tem várias. Porque você cria uma expectativa em cima de Sim. alguém, aí esse alguém não consegue te corresponder com daquilo tudo que você criou, Não, mas a sacanagem é que tava fingindo que tava correspondendo. é isso aí entendeu? que é o foda, né? Isso é que é o ruim, porque você ainda tem que conviver com a malícia do outro que você não tá esperando. Isso que me derrubou. É onde vem o Porque baque, né? eu vi uma verdade que não existia. Então, o dia que foi cortado bruscamente, eu falei, uai, o que aconteceu? Aí que eu fui racionalizar tudo o buraco que eu tava, entendeu? Aí você fala, pô, por que eu me enfiei aqui? E eu vou enfiar de novo, porque eu sou dessas, eu sou intensa, eu vou de cabeça, eu sou Ai, ai. verdadeira e não tenho medo disso, entendeu? Não me traumatizou. Você Só é me daquela que se ajudou a entrega ser mais mesmo. forte para se acontecer de novo, agora eu tô mais esperta. Olha É só. a resiliência, né? Não me pega mais isso daí, né? Suportou o processo e já criou a barreira e já sabe o tratamento já Isso, mas isso não pra foi próxima, só sabe? de novembro para cá. Porque eu posso te dizer que foi até um mês atrás, eu ainda estava na fase final da racionalização desse processo, Uhum. né? De saber, desde o começo, de entender que a culpa não era minha, o problema não era eu, que eu tinha que me libertar daquilo, que eu tinha que saber me estruturar emocionalmente de novo para não deixar que isso acontecesse novamente, mas sem tornar isso uma barreira para eu me relacionar novamente com alguém, acreditar verdadeiramente em alguém.
E assim eu sigo, intensa. Intensa. Mas isso aí. é a sua essência e você não deve deixar ela. Não Não deve vou abrir deixar. mão dela. A questão é, a partir de agora, comigo vai ser diferente. Vai. E eu Essa já é a ponho questão. as cartas na mesa. Eu já Exatamente. falo preto no branco. Fala É comigo, assim. meu amigo, é assim. Quer, não É. quer. Tá com medinho? Então não é comigo. Mas esse é um ponto importante, Thaís. É da gente passar por esse processo. Você se conheceu muito mais. Você conheceu uma versão muito mais resistente, muito mais forte. Muito. Principalmente quando você coloca na sua mente, o problema não sou eu. Eu tenho que me amar primeiro. Peraí. Eu vou olhar pra mim, eu vou sair disso. Como que eu saio disso? Buscando ajuda. Eu Qual vou que são os agradecer meios? o Rubem, meu terapeuta. Ele foi minha grande ajuda. Beijo, Rubem, te amo. É como a gente sempre fala, no Ansiedade em Foco. A gente não está sozinho. Caminhar sozinho é muito pesado. É muito ruim. A gente sempre tem que ter uma rede de apoio, a gente sempre tem que ter alguém com quem a gente vai conversar. Gente, eu Um tinha uma terapeuta, um amiga, cara, psicólogo. que eu ligava pra ela, eu falava assim, né, ela não vai me atender. Eu ligava, juro por Deus, acho que de 10 em 10 minutos, eu falava assim, cara, eu não tô acreditando. Não é possível que isso aconteceu. E E ela te ouvia? Aí passava um pouquinho, ligava de novo. Ah, não. Você lembra que eu te falei? E falava. A gente sempre tem essa amiga, né? Sempre tem. Essa foi guerreira, viu? É, Não, meus isso é amigos falavam assim, pelo amor de Deus, não aguento mais. 70 vezes no dia você falando o mesmo assunto, esse assunto, esse assunto, esse assunto. Eu supera. falei, gente, deixa eu falar que eu tô pondo pra fora, tô ajudando a sair de mim, deixa eu falar. E eu falava o dia inteiro. Que isso, hein? Foi intenso. Insuportável. Foi intenso. Mas superou. Uhum. Próximo relacionamento já vai ser diferente, tenho É o melhor certeza. de tudo, né? Por mais É o que não superar. deu bom, mas você Deu bom. superou. Porque eu tenho certeza que nada na nossa vida é por acaso. Se a gente tem que enfrentar uma dor, é pra gente sair mais forte dessa Pra Exatamente. gente enxergar de outra forma. Mas não deu bom, o sentido que eu falo é aquela relação não prosseguir. Por Não, mais deu que ela não ótimo. prosseguiu, pô, olha a bagagem que você Livramento. carregou. Exatamente. Livra- E é livramento. livramento, Hoje eu sei que esse é é um o ponto. livramento. E isso me tornou uma pessoa muito mais forte. Você aceitou isso aí hoje. Aceitei. Pode ser que esse um mês atrás, que nem você disse, você não tinha aceitado isso aí ainda. É. Quando você aceitou, você mudou sua forma de pensar. E até Não, Não, mesmo e Aquilo as que coisas aconteceu. fluíram, gente, que é Pô, uma É maravilha. demais, velho. E flui mesmo. Quando você entende o As coisas estão processo, fluindo. quando você É isso. entende isso aí tudo, as coisas começam a fluir totalmente diferente. Sim. Eu acho que é um Totalmente. segredo, né? Assim, você começa, quando você volta a se conectar com você mesmo, né? Uhum. Porque a gente vive numa situação que em todo momento a gente está se conectando. Então, nós estamos aqui conectados, né? É. Num assunto, num propósito. E muitas vezes a gente se conecta tanto com o externo que esquece Do de si interno. mesmo, Sim. né? E quando você esquece de você, você se torna vulnerável. Aí acontecem situações, né? Sim. Como essa, entre outras, que a gente Sim. passa. A gente entrega demais ao outro o que, de certa forma, é nossa responsabilidade. Não, e sabe o que me dá muita a gente fica- ansiedade? Sim, a minha preocupação de não dar trabalho pro outro. Nossa, Sabe? Thaís, não fala não, Tipo assim, compartilha. eu preciso da minha mãe para buscar meus filhos na escola. Cara, eu já fico Pensando em todas as estressada possibilidades. dela ter que buscar eles na escola e eu não poder ir. Por quê? Cara, é um trânsito. Minha mãe é uma senhorinha de 70 anos. Ela vai fazer para me ajudar, mas ela vai achando ruim. Se der um engarrafamento, que ela ficar 30 minutos lá, ela vai acabar com a minha raça. Sabe? Ela chega e já deixa os meninos também estressados, porque, vamos, menino, porque o sol tá quente, esse trânsito, aquela confusão. E isso vai acumulando em mim um estresse. Sério, isso me gera um mal-estar. Que eu queria, assim, poder não precisar dar trabalho para ninguém, sabe? Eu consegui resolver minhas coisas. Ô, Thaís, Mas as atribulações, hoje a gente precisa de uma rede de apoio, né? Muito. Mas eu que sou mãe sozinha com os meus dois, então assim... não tem muito jeito. A gente difícil. sempre vai precisar de ajuda. E não tem jeito, gente. Às vezes a gente vai Mas sabe, não dá trabalho precisar pros se dar um outros. trabalho para ajuda, né? Não tem jeito. Uma hora a gente vai dar, como você deu para sua amiga, todo dia ligando para ela. Você precisava daquilo. Pode até ter sido uma situação que para ela poderia ter falado assim, gente, Thaís está me ligando de novo, eu não acredito. Mas foi a forma que você encontrou
de ter ajuda. E ela foi importante. E Sim. passou. Da mesma forma é sua mãe. Mas, menino, mãe é assim mesmo, gente. Mãe mãe é assim mesmo. reclama, Thiago, dá trabalho. agora eu mas- quero saber do Thiago aqui. O seu gatilho foi porque você achou que você falhou em algo no seu trabalho? Ó, não, o gatilho não foi esse, sabe? É, Foi uma expectativa gerada, Não, como né? perfeição. Você tá buscando expectativa. uma perfeição Não, aqui. mas esse aí não foi o gatilho mesmo. Uhum. O gatilho de tudo isso daí foi o dinheiro, Ah, sabe? Porque desde quando a gente aceitou mudar a nossa vida, tanto sim. eu como a Priscila, a gente saiu de atendimento formal, onde eu era Sim. representante, já de maneira desde 2014, e foi quando eu abandonei tudo. Sim. Falei, nossa, vou meter a cara no digital Meteu o louco. agora e, cara, não tem como voltar mais. Já tô 5 meses. Aí que eu comecei a me remoer isso daí já tem uns 10 dias, sabe? Vendo ali que a nossa cota já diminuiu tanto e chegou ali na hora ali, falei, cara, não vai dar de muitos dias aqui não. É o anseio da preocupação. Preocupação Exatamente. com o Mas futuro, o né? que é ótimo, que eu tava conversando com a minha esposa hoje. A questão é que a ansiedade, ela se alimenta, aliás, você alimenta ela de planejar o futuro. Pô, hoje aqui eu tô trabalhando e tal, mas eu tô planejando o final de semana. Ou então minha ida daqui um mês em tal canto. Ou no final do ano, de qual roupa que eu vou usar para virar o ano. Qual a meia que eu vou comprar, o sapato, ou a camiseta, sabe? Ou o que Então, vai acontecer quando eu chegar no trabalho. exatamente, você já começa a alimentar ela agora. Uhum. Ela não se alimenta disso. É você que entrega esse alimento para ela. Aí, em vez de você continuar com seu foco, como que você está fazendo aqui, não. Você dispersa do seu foco, você começa a pensar em outra coisa, aí você volta a trabalhar. Aí, à medida que você levanta para você ir buscar um copo de água, o seu foco aqui do trabalho já saiu. Já está disperso já. Isso aí você já está trazendo outras coisas para sua cabeça. Sim. Ou seja, você está alimentando. Eu até usei um exemplo para Priscila ontem, de que a ansiedade ela é uma bateria. A hora que ela chegar ali no 100%, ela vai ultrapassar. Ela pode atingir aí a depressão, um toque, um TAG, ela vai evoluir. Se você deixar ela passar essa barreira, cara, você não tem volta. Para você voltar para a ansiedade só, vai ser muito difícil. Você vai ter que fazer altos tratamentos, você vai ter que fazer uso de medicamento. Pode ser que você não se dê bem com o uso de medicamentos que são tarja preta, que emitem alta toxicidade. Eu não aconselho, sabe, fazer uso. Tanto é que a criação desse projeto foi para levar esse tipo de informação para quem precisa escutar essa informação. Uma coisa que eu vi tem poucos dias, o método Estudes, e até uma pergunta que eu vou deixar aqui no ar aqui para cada um de vocês. Eu vou até fazer ela agora. Pô, existem tantos psicólogos, existem tantos terapeutas, existem tantos psicanalistas, mas vocês três, já se perguntaram alguma vez se essas pessoas que estão tratando dessas pessoas, eles já passaram por coisas parecidas que essas pessoas estão passando? Ou eles estão trazendo só estudos clínicos? Eu não estou tirando, gente, sabe, o diploma dele, tantas horas que ele perdeu de Tá querendo saber da estudo. experiência pessoal, né? Exatamente. Como é que eu vou ajudar alguém Se eu nunca passei por se eu nunca problema. passei por isso? Não, o meu terapeuta já. Já? A gente Já. cria uma sabe? certa uma empatia, né? Uma Sim. conexão por Não, saber que o outro nos entende Sim. mais do que muitas vezes, às vezes, O empírico. uma pessoa que só estudou, que está tratando ali, mas não tem aquela mesma empatia. Deixa eu entrar um pouquinho aqui. Vou voltar só um pouquinho. Sim. Você estava mencionando sobre se você não cuidar da ansiedade,
ela vai virar algo maior. Sim. E é exatamente a minha vivência da ansiedade. Eu fui diagnosticada com a TAG. Eu desenvolvi a TAG. Uhum. E como uma parcela do pânico. Hoje o pânico ele está bem controlado, né? Porque você vai estudando, você vai Tendo mais consciência, né? você Sobre vai aquilo. acolhendo, né? A minha linguagem da minha relação com a ansiedade é o acolhimento. Sim. Para cada um, né? Ela de Ela é forma- de uma forma, cada ser ele é único, né? Então o meu acolhimento então hoje eu preciso tomar um medicamento. Eu tomo medicamento controlado, né? De várias tipo assim, para acordar, para dormir, para dar conta de passar o dia, Sim. eu tenho que tomar esses medicamentos. E é muito difícil esse processo. E é o que você falou, só para afirmar mesmo que você falou com muita propriedade uma coisa que é de uma vivência. Eu posso falar sobre isso. Como se diz, eu posso assinar embaixo sobre o Sim. que você falou. Porque você não tem como voltar. É. Porque todas as vezes que eu penso, eu vou contar. Porque eu estou num estado maravilhoso. Sim, né? Graças a Deus, já não tenho os picos mais, eu já sei lidar, ela já me sinaliza e eu já acolho ela, eu vivo o meu processo com ela, mais ou menos o que você Sim. viveu, né? Mas eu não, como eu já tenho consciência, eu não chego passar pelo que você passou. Eu consigo entrar num ponto de eixo antes de ter que viver isso, né? Sim. Que você falou, que você passou ontem. Então é muito difícil. Então, quando eu penso em procurar e vou falar assim, poxa, será que já não está na hora de eu parar? Porque esse medicamento, ele não favorece. Ele Não. controla uma situação, mas ele prejudica outras, Prejudica né? outro. E então é muito importante isso que você falou, né? Eu queria frisar E isso. a maioria dos medicamentos para ansiedade, ele afeta os fígados ou então os rins. Isso. E aí, agora dando sequência sobre o que você fez, sobre a sua pergunta, né, que você deixou no ar para todas as pessoas, trazendo a consciência, né, sobre essa preocupação, esse zelo, né, que na verdade Sim. você está tendo em relação. Será que até onde o profissional ele realmente ele vai dar conta de ajudar, uma vez que ele não passa pelo processo? E eu posso não entrar como defesa, porque eu sei que não é uma Sim. acusação. Exato. Mas, dada a minha experiência, eu passei por várias psicólogas, né? E elas não tiveram essa experiência como eu tive, mas elas me ajudaram demais. Então, mesmo que eu entendo perfeitamente, já fiz esse questionamento. No começo da minha relação com a terapia, eu tinha essa indagação dentro de mim. Poxa, será que até que ponto Será que que elas realmente vai me entender? se elas estão, será que realmente elas parece que eu saía das sessões das primeiras tão vazia? Parece que eu voltava para casa pior do que eu estava, porque você acessa dores, né? Na terapia, você acessa suas dores. E o que te dá confiança para você entra na dor, mas também você precisa sair para dar conta de seguir em frente, era exatamente essa questão. Só que com o passar do tempo, né, com a vivência da terapia e o tempo vai passando e você vai conhecendo, abrindo relações, Sim. então eu tive assim muita ajuda e muita melhora. Eu cheguei onde estou hoje com a ajuda de profissionais, tá? E eu sei que eles não viveram coisas como eu vivi, nem nunca viveram essa questão da ansiedade em si, como trauma, né? Então, chega a ser um pouco relativo, mas eu senti de falar isso, Não, isso é ótimo. né? Porque tem esse lado seu, é muito importante pensar sobre isso, mas também os profissionais, eles de alguma forma eles estudaram para isso. E aí eu entro em defesa, eu já tô eu vou assumir uma defesa, tá? Sim. Com todo amor, com todo carinho. Eu tenho uma filha que ela é psicóloga. E ela não faz terapia comigo porque há uma ética, É uma Sim. ética profissional. Existe uma essa ética ética profissional que mesmo. não é feito. Mas como ela foi uma coluna para mim. E ela nunca viveu isso. Entende? Uhum. Ela Mas ela apenas vivenciou a sua experiência. Né, mas com assim, você. teve pontos assim de posicionamento dela que me trouxe de volta. Entendeu? Uhum. Então, mesmo que eles não tenham vivido, mas eles sabem ajudar.
né? Sim. E um ponto da psicologia que eu acho chato da parte deles é não deixar o psicólogo ser íntimo do... Mas não tem jeito. Eu já deixei, eu acabei de deixar o Rubem, porque assim, a gente tava muito amigo. Não tem Uhum. como. Tá, Eu mas tive aí a que eu Flávia vou... antes, chegou o ponto de eu falar assim, Flávia, vamos marcar a sessão de terapia no bar. Oh, meu Deus. Vamos levar essa relação mais Entendeu? adiante, Assim, uma vamos amizade. viajar junto. Tá, mas aí Que que cria ela tem que um certo saber amor. Não, ela a sabe, mescla lógico. disso, Mas sabe? assim, a gente se gostava muito, não tem como. Eu não sei se vocês Aí assistiram você troca. aquela série O Método Stutz. Eu Não, comecei, ainda não. mas Não. não A terminei. prima indicou ela. Ela é A hora que maravilhosa. vocês assistirem aquela série O Método Stutz, Não tem como você não se vai... envolver. Hã? Lá você vê que não tem como não se envolver. O método que ele ensina, que é um método criado por ele, Da pirâmide. é justamente isso. Se envolver com o paciente, mas não fazer parte da vida deles, Sim, mas ter acesso ao profundo sentimento dele. sim. Que coisa que ele não fazeria se ele não tivesse essa conexão, sabe? Não, é importantíssimo. Por que que por que que dois amigos, eles conversam um dia inteiro? Porque existe uma conexão entre eles. Sim, Agora, como que vai criar uma conexão que nem, por exemplo, você é psicólogo. Eu vou chegar hoje lá para fazer uma sessão com você. Meu, ó, Mas, amor, o meu jeito, eu sou fechadão, sabe? Então, eu não vou conseguir me Sim. abrir com você. Eu não vou conseguir te dar acesso a todas as informações que você precisa. Eu sei que você vai me fazer perguntas para me ajudar, mas eu não vou me sentir confortável em te responder elas. Mas o motivo está aí, porque na minha cabeça eu vou achar que eu vou entregar fraquezas para você ter acesso. Então, por que que o método Stutz foi criado? Para ele ter esse acesso, para ele chegar de uma forma diferente, onde um psicólogo normal não conseguiria. De criar essa conexão. Deixa eu fazer uma observação muito interessante. Nas minhas primeiras sessões, nas minhas primeiras experiências com a terapia, com o psicólogo, o meu jeito funcional, ele é de relações. Uhum. Eu só consigo fazer uma entrega, eu só consigo me abrir, eu só consigo acessar quando eu tenho uma relação. Então, isso que você está falando, eu conseguia entender você, porque Sim. no começo eu tinha esse questionamento. Tipo assim, como? Porque para que eu, Luciana, pudesse fazer a minha entrega, se abrir me abrir realmente. para poder me permitir deixar a pessoa me acessar, para que ela pudesse me entender, para que ela pudesse me ajudar. Eu questionava muito isso. E eu tive muito problema no começo, Thiago, exatamente por essa questão. Porque eu falava assim, gente, mas não tem relação. Aí, como eu tenho muitas amigas que são psicólogas, e aí eu questionava, aí eu ia lá desabafar com elas. Eu tô Sim. igual a Thaís, toda hora. Toda hora. Ou vamos tomar um Bem que essas café. pessoas existem. Não, Ai, ainda Gisele. bem, elas são muito existem. preciosas. Eu falava assim, bora tomar um café. Aí não, pensa a mulher que gosta do café, mas não é que do café, é da comunhão, né, da de comunhão, conversar. da prosa E ali, aí, né? Tiago, elas é um complexo isso que você está falando. Ele é um complexo mesmo. Poderia muito ter a respeito da ética, poderia ter de alguma forma Uma forma diferente, Uma forma de diferente ser executado. não falo liberar, mas que de alguma forma tivesse uma relação. Não aquela relação de virar amizade, como a Thaís colocou, né? Ela está abrindo mão de um psicólogo porque Você já é virou madrinha do seu amiga. filho. Então, da amiga, vamos fazer a terapia, né? Como ela falou no bar. Mas, assim, poderia sim, de fato, ter uma relação, não Tão próxima. tão próxima, mas para que pudesse. Ou, vou deixar até uma deixa aqui, né? Aos profissionais que, porventura, vão estar nos ouvindo, ou estejam nos ouvindo, para que eles possam trazer ao paciente fazer de forma com que ele se sinta, que eles tenham um feeling para identificar esse paciente Uhum. que precisa da relação, né? É. E que ele possa conduzir sem ultrapassar a ética,
Profissional, né? E conduzir a terapia de forma que ele consiga trazer, passar essa confiança. Porque até gera, né, esse bloqueio, de certa forma, esse bloqueio contra o meio. Por exemplo, pessoas mais fechadas como o Thiago, às vezes tem essa dificuldade, simplesmente, como eu já ouvi de muitas pessoas. Eu não vou no psicólogo, que eu nem conheço, falar da minha vida. Falar da minha Exatamente. intimidade, Eu falo das até minhas pro fraquezas. Uber, eu não vou falar pro psicólogo. As O amigas bom é que a Thaís, ela não tem falaram assim, problema. eu entrava no Uber no auge da minha crise lá, do fim do meu E ele era o relacionamento. Eu psicólogo. falava, moço, você acredita que isso aconteceu comigo? E minhas amigas começavam, aí você vai falar pro Uber? Eu falei, contei para todos os Ubers que eu andei aqui em Goiânia, Brasília, Florianópolis, em Rio de Janeiro. Todo mundo sabe da minha vida. Eles eram psicólogos gratuitos. Eu tinha necessidade, eu também, porque daí a gente não dirige, né? Vai para o Uber, quando a gente está no tempo de crise. Eu tinha necessidade, eu estava passando mal, mas em vez de ficar calada, né, eu tinha necessidade de falar, moço do céu, eu estou passando mal. Moço, eu estou passando mal. Parece que dá uma vontade. Apavorava o motorista, ele ficava louco. Aí eles regalavam o olho e ficavam olhando para ele. Moço, a senhora quer que pare? Eu falei, não, moço, Celeste, eu quero ir embora. Gente, só para esclarecer, é porque tem pessoas que gostam de ficar caladinha, não conversa com ninguém, mas a Thaís Eu conto pra e a todo Lu, elas mundo. gostam de desabafar no momento de crise. Eu tenho que botar para Eu fora. também. Deus, Nossa é mais ficar Senhora. engolindo aqui. Mas é bom, isso é bom que vocês já sabem que vocês têm que colocar para fora. Gente, já tem 1 hora que nós estamos falando sobre ansiedade. Já? Isso Não. daria, assim, 30 capítulos de podcast ou mais. Nossa. Pra gente compartilhar eu- experiências. Eu estava aqui esperando o Thiago terminar para chegar a minha vez. Tanta coisa pra Eu tenho gente tanta Você falar aqui tomou hoje conta, ainda. meu amigo, do Tem, Jimmy, 1 hora? podcast. Eu tenho Gente. tanto para dizer, Thaís. Como assim? Vamos ter que marcar a parte 2 desse encontro de 4 ansiosos em busca de uma solução. Em busca de uma solução. Nós já temos, tá, galera? Nós já temos. Vamos ensinar vocês Eu aí tenho- várias técnicas, Sim, a gente- várias coisas legais aí pra vocês. Siga a gente aqui nas redes sociais. Ative as notificações, que a gente sempre vai estar trazendo alguma dica importante. A gente sempre vai estar levantando esse tema ansiedade e você pode estar acompanhando aqui junto com a gente. Eu queria encerrar lendo uma frase que eu acho que é muito legal. Aleatoriamente, abri meu Instagram e estava lá. Eu Não, acho que o universo conspira, né? Então, A manda frase é a bronca. seguinte: talvez você nunca se sinta preparado para nada, mas não permita que o medo, a ansiedade te impeça de avançar. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, porque o universo tem uma queda pelos corajosos. Olha Então aí. fica Não, esse essa aí merece palavra. até Bater uma palma, gente. Porque o jogo pode virar, viu? Gostei desse gancho. O universo tem uma queda pelos corajosos. O E jogo nós pode somos- virar, não O pode? jogo E nós pode somos virar. mais que corajosos. É né? verdade. Ó, e aceitem, tá, galera? O jogo já virou. É isso aí. Ó, até a próxima. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês e a gente vai ter a parte 2. Foi um Temos prazerzão estar aqui. Demais. Eu me sinto honrado de estar participando como podcast junto com você. Obrigado aqui por você estar cedendo esse espacinho aqui para toda a equipe do Obrigada a Ansiedade em vocês. Foco. Meu Deus. E tamo junto. Tamo junto. Beijo, Lu. Obrigada, muito obrigada por hoje. Obrigado por tanto. Obrigado, Thiago. Aprendi muito com você hoje. Que bom. Tive muitos insights aqui através de você. É a Pri Obrigada, Thaís. maravilhosa. Obrigada, Pri. Beijo. Nada, que Vamos isso. É um avançar. prazerzão estar aqui, gente, falando, né, sobre um tema tão importante e permitindo as pessoas também compartilharem suas histórias, saberem que não estão sozinhas, saberem que a gente pode virar esse jogo, que nós podemos enfrentar, que nós podemos lidar e andar com ela de forma mais harmoniosa. Isso Né? mesmo. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.